Você já se perguntou como você anda assistindo suas obras favoritas? Não, sério. Você já se perguntou porque tem gente que gosta de uns filmes tipo Oppenheimer, Pobres Criaturas, A Baleia ou Barbie e afins? Por que eles geram tanto hype? The Boys, por exemplo, nessa temporada, com apenas 6 episódios, você já entendeu do que eles estão falando, além da história fictícia principal? Eu me dei conta que todo mundo que eu conheço assiste qualquer coisa relevante errado. Então hoje eu resolvi dissertar qual o olhar que deveríamos ter para classificar se gostamos de algo da cultura popular ou não. Uma pequena e talvez irrelevante análise do olhar que deveríamos pôr sobre com o que a gente perde tempo assistindo. Vem comigo saber se você está assistindo do jeito certo e acompanhe esse raciocínio com alguns pontos para deixar tudo bonitinho para o que você quiser ver. Olá fantástico, olá fantástica, eu me chamo Sérgio Schultz, seu apresentador, e você está no canal Fantasticamente, o canal onde falamos de qualquer parangolice que acontece na mente desse que vos fala. E é o seguinte, uma das coisas que foi perdido no ato de se apreciar qualquer história é a moral da história. Você lembra lá na época da escola, quer dizer, isso se você for um bom aluno, né? Que eu bem sei que tem gente que ia mesmo só para comer lanche. Então, você lembra que interpretação de texto era uma matéria importante a ser estudada, né? E não é que antigamente a gente lia umas histórias com os professores e eles perguntavam, então, qual a moral da história? Pois é, a gente tinha que absorver tudo que a gente lia e essa história deveria nos ensinar algo. No final, a gente tinha que pensar qual foi a importância do que estava no texto. E aí que eu me pergunto, por que nos dias atuais somos bombardeados de filmes e séries e sempre há o que absorver, nos ensinar algo e quase nunca alguém liga pro que essas obras têm para passar? Tirando os críticos tipo Galeno Gari, Otávio Gai, PH Santos, que já entregam esse conteúdo todinho mastigado. Eu tô ligado que também tem aquela galera que lê os títulos de matérias e acha que já entendeu tudo sem ler o texto dentro da matéria. Mas assim, só o título fica sendo só um chamariz, um clickbait, pode-se dizer, algo pro leitor ou alguém que está procurando só sensacionalismo. Mas voltando aqui com o raciocínio, claro que eu não tô falando de filmes blockbusters, como filmes da Marvel, ou de tubarões assassinos, batalhas intergalácticas, só de raio laser, brucutus em filmes de luta se profeteando pra lá e pra cá, mas não me entenda mal, jovem. É claro que mesmo nesses filmes há um ouro escondido, porque geralmente quem escreve quer deixar nem que seja um grão de dúvida ou uma centelhinha que seja que vai dar início na vontade de quem conseguir absorver também conseguir debater sobre isso, certo? Mas assim, geralmente os filmes que falam totalmente sobre isso são aqueles que já dizem o que vieram, né? Tipo assim, dependendo do que você está procurando. Vou te dar alguns exemplos para ver se você concorda comigo. Você vai ver um filme da DC Comics, um Batman, um Cavaleiro das Trevas, por exemplo. Muita gente não lê quadrinho, acha que o Batman é só um super-herói que espanta vilões e afins. Se você for o que é considerado público médio, que são aquelas pessoas que não têm muito conhecimento do conjunto da obra, você vai sair sem entender nada. Ó, eu vou tentar ser mais claro para explicar o que acontece. Nos quadrinhos da DC existem debates filosóficos, sociológicos e às vezes não tem essa briga só de bem e mal, porque às vezes o mocinho se torna mal, o malvado faz coisas boas. Tá me entendendo mais ou menos? Eles exploram demais o que a gente pode chamar de subjetividade do ser humano, porque a gente é incerto. Temos pensamentos bons e ruins o tempo todo. Isso é ser subjetivo, entendeu? É tipo você pegar aquela figura Yin Yang, ela diz que no lado branco tem um pouco de maldade com aquela pinta preta e no lado preto tem um pouco de bondade com a pinta branca, saca? É meio que o inverso. Batman, o Cavaleiro das Trevas, não é só um filme de super-herói, mas o público que conhece o universo DC nos quadrinhos sabe disso. E por isso o filme é aclamado. Para gostar, você tem que estar disposto a pescar o que o filme propõe, que é exatamente isso, saber o quão mal você pode ser sendo bom e o contrário. No fim, o Batman tem que aceitar essa pequena e dura realidade.
ele é falho como ser humano e mesmo como super-herói, não pode ser perfeito. E o Coringa serve exatamente para exemplificar isso. Mas deu para entender mais ou menos? Esse filme tem tantas camadas, tantos questionamentos e filosofias que eu poderia ficar falando sobre ele horas aqui. Bora pro próximo ponto. Existe uma galera que odeia Harry Potter. Eu sinceramente entendo bem por quê. Harry Potter, assim como outras obras, tem 2 pontos a serem levantados aqui. Que ele se passa em um universo autocontido. Ah, Sérgio, eu nunca ouvi falar disso, você está inventando. Calma, jovem, eu explico. Universos autocontidos são como lugares fantasiosos, onde só ali aquelas histórias poderiam acontecer, porque aquele universo foi moldado para contar aquelas histórias. Eu posso te dar uma lista deles. Tipo, presta atenção. Dragon Ball com seu Ki, que é a energia que eles usam para lançar poderes, seu estilo de casa, as cápsulas Hoi Poi, que são aquelas cápsulas que tem muitas coisas dentro, o conceito de céu, de inferno, de viagem intergaláctica e por aí vai. Outro exemplo é Star Wars, com seus Jedi, os Sith, o Sabre de Luz, as muitas raças de aliança planetária. Eu posso citar também Naruto, que mistura um pouco do Japão feudal com umas tecnologias que aparecem uma vez ou outra, o chakra e as regras daquele mundo. Como não citar One Piece, por exemplo, esse é o mundo cartunesco. Tanto que muitos fãs ficaram com muito medo de não conseguirem adaptar para o live action, algo que funciona muito bem no desenho. Enfim, deu para entender o que é o universo autocontido? Então, Harry Potter tem exatamente isso. Feijãozinhos de todos os sabores, xadrez de bruxo, quadribol, animais fantásticos e por aí vai. Tudo com suas próprias regras. Uma coisa que muita gente busca quando ama esse tipo de universo é a fantasia e não buscar comparações com o mundo real, ou querer que aquilo de fato existisse para tornar a vida mais legal. Eu, por exemplo, quando era mais novo, queria muito ser um mestre Pokémon. Eu queria ter um monte de Pokébola e principalmente ter um Squirtle. Pra mim vai ser sempre o melhor Pokémon, não tem discussão nem tenta. E eu teria, tipo, a trinca: Squirtle, Artoro e Blastoise. Mas diz aí nos comentários, o que você queria ser e em qual universo você queria viver. Outro ponto que seria o porquê que o público médio não gosta de Harry Potter é porque a sociedade de hoje em dia não gosta de ler e o sumo, o ouro de Harry Potter está exatamente nos livros. Eu consigo ver nitidamente que a autora J.K. Rowling acertou muito e que não vemos nos filmes é que o protagonista ele cresce e amadurece nas páginas do livro junto com você. Em A Pedra Filosofal, ele é um garoto de 11 anos que faz ideia alguma da trama. Em As Relíquias da Morte, ele é um rapaz que já aceitou seu destino e que está tomado pelo objetivo dele, pelo dever. Vingança e piedade para com todos que ele deve proteger diante de sua missão. Na minha época, praticamente todo mundo que ia ver os filmes tava lá para ver a adaptação em live action, do que já sabia, porque tinha lido tudo. O que iria lançar no cinema estava cansado de acabar nos livros e foi tudo muito enxugado para ser corrido e adaptado, salvo pelos 2 últimos filmes. Então, se você não acompanhou o conto principal e não se apegou ao dia a dia do bruxinho, é claro que você não vai gostar, né? Agora, para fechar o nosso raciocínio, a gente precisa falar do cinema como cinema. Porque tem filmes que você tem que ter em mente se são para você ou não. Vamos pegar esses 2 tipos de cinema-arte. O cinema no qual há uma mensagem ou uma história épica, ou um plot, um enigma a ser desvendado, ou o cinema por si só. Barbie é um filme que quer passar uma mensagem, por mais que soe como um meia-culpa. A gente sabe que sim, o filme quer passar uma mensagem. Tic Tic Boom, mesmo sendo um musical e contando uma história também, quer passar uma mensagem sobre tempo e vida. A Remissão do Alto, que se você não viu, eu super recomendo também, tem a mensagem lá para você absorver. E tem aqueles filmes que, por mais que tenha a história para contar, também querem ser filmes e serem contemplados como uma obra cinematográfica. É tipo quem curte tatuagem, quadro, curte um estilo de música que contempla algo como blues ou jazz. E aí a gente tem Oppenheimer, né? Assassino da Luz das Flores, Duna, de Denis Villeneuve, ou muitos filmes de Tarantino que também podem ser classificados como, sei lá, bônus.
filmes que fazem os dois ao mesmo tempo. Contam histórias épicas e são experiências visuais. Do Tarantino como, sei lá, épico, podemos citar Django, Kill Bill, e como cinema, Era Uma Vez em Hollywood, Os Oito Odiados, Pulp Fiction e por aí vai. Claro que existem também os blockbusters. Esses são filmes como Avatar, Titanic, Tubarão, os filmes da Marvel e alguns da Sessão da Tarde. E ainda assim, alguns deles levam também muito peso como experiências cinematográficas, embora alguns prefiram não reconhecer o valor da obra como um todo, digamos assim. E sabe o que seria legal também reconhecer? Que você está gostando desse vídeo e deixar aquele like maroto para me ajudar a saber que você realmente gostou do conteúdo, beleza? Você podia pensar em se inscrever também para assistir mais análises fantásticas cheias de conteúdos da cultura pop, caso você se sinta em casa. Eu vou ficar muito feliz, beleza? Pensa nisso. Voltando aqui, pensamento da cachola. Séries, por vezes, também têm o seu valor, pois são histórias alongadas, que são contadas mais em parcelas. Claro que por muitas vezes há um interesse mais financeiro naquilo. Tipo, as 1000 temporadas de Supernatural, que era para ter terminado na 5ª temporada. Depois disso ficou desperdício de tempo. Ou até mesmo, não sei se alguém aí se lembra de Orange is the New Black. Foi uma série que agitou demais os primórdios lá do início da Netflix, do streaming, mas por querer em muitas temporadas, acabou ficando maçante e perdendo público, tanto que foi cancelado, ninguém nem lembra direito. Agora me diz aí, se você gostaria de um vídeo falando sobre o que aconteceu com essa série, fala aí nos comentários, eu super toparia fazer. De qualquer forma, pensa em La Casa de Papel também. Ao terminar o conto dos ladrões da Espanha pela Netflix, quiseram fazer um dorama com a releitura da história na Coreia. Deu bom? Não. Flopou bem bonito porque todo mundo já estava cansado de La Casa de Papel. Ok, eu sei. Eu dei uma volta absurda para chegar em The Boys. The Boys, nos quadrinhos, contava tudo o que a gente vê na série. Heróis corrompidos que nem de longe são realmente heróis. Muito gore, escatologias humanas e outra equipe que quer parar os outros heróis. Até aí, ok. O lance é que a série definitivamente aumentou a aposta do jogo. Entenda, tudo que chegou no live action chegou como pano de fundo, porque tudo isso seria muito fácil de desenvolver. Entretanto, buscando toda a fragilidade da nossa sociedade e a subjetividade do ser humano, a série aproveita para alfinetar muitas das coisas que realmente aconteceram aqui no mundo real. Eu vejo por aí que muita gente reclama que a série quer lacrar, quando na verdade a série faz isso desde a primeira temporada. Todo o abuso de poder, a influência de uma grande corporação sobre a opinião das massas, a manipulação de mídia, pautas sociais e afins, seja isso por aí. Entenda, meu amigo, minha amiga, é tudo para entreter você, mas não necessariamente com gente se degladiando e se mutilando. Ali no rodapé tem umas letras miúdas, basta você ficar atento e ler para entender o que a série quer dizer. Tá tudinho lá. Agora diz aí pra mim nos comentários, você concorda que há filmes direcionados para um público que busca um quê a mais, um tempero maior, ou que exista realmente um público médio que não quer entender as propostas das obras que estão assistindo? Lembrando que, por enquanto, eu estou tentando postar vídeos novos toda quinta às 18 horas. Eu vou ficando por aqui e agradeço a sua audiência. E caso tenha ficado alguma dúvida, deixa aí nos comentários que eu respondo. Belezão? Aquele fantástico abraço e até mais. A gente se vê por aí. Obrigado por sua audiência. Love the world, but keep the sky on your mind.